Caros alunos, caras alunas, honorável turma da primeira série do Colégio Miguel Couto, eu sou o professor Paulo Supimpa de Filosofia e vamos fazer aí alguns comentários sobre a nossa avaliação, as 15 questões. Na questão 1, como você lembra, teve um texto de introdução sobre o filósofo grego Sócrates. Na questão 1, fala sobre Sócrates. A resposta certa é a letra A, que você vê em amarelo. Vamos ler juntos aqui. Sócrates não concorda com a ação dos sofistas, para os quais a verdade dependia de como se falava e convencia-se. Para ele, a prática sofista criava apenas uma aparência de conhecimento, a doxa, não recordando a verdade, a aletheia. Bem, é preciso que você lembre o seguinte: os sofistas foram conhecidos como relativistas. Sócrates e Platão acreditavam em verdades universais, né? Verdades absolutas. Desse modo, o pensamento socrático considerava que a opinião é individual e relativa, mas os conceitos não. Os conceitos seriam universais, ou seja, seriam válidos em qualquer situação. Esse pensamento foi em oposição aos sofistas, sem dúvida alguma, para os quais não existiria nenhuma verdade absoluta, não sendo possível conhecer nada com certeza, o que ficou convencionado como sendo o relativismo sofista. Assim, para eles, a retórica assumia uma importância fundamental nos debates, quer dizer, a arte de convencer. A questão 2 fala nos diálogos de Platão. A letra certa, a letra B, diz que seus diálogos retratam a doutrina das ideias e salienta a existência do mundo ideal para fazer possível a verdadeira ciência. Bem, segundo a filosofia platônica, o conhecimento humano se dá a partir da passagem do mundo das aparências, lembrando o mundo sensível, terreno, material, para um outro mundo superior, o suprassensível, né? O mundo das essências, das formas perfeitas, eternas e imutáveis, o mundo das ideias de Platão. Para ele, os conceitos puros somente existiriam nesse plano, atingível apenas pela racionalidade, pela razão, ou seja, o plano divino, o plano inteligível. Assim, o verdadeiro conhecimento só poderia ser possível no mundo das ideias, o mundo ideal platônico, transcendente e acima da percepção sensorial humana. A questão 3 fala no conhecimento em Platão. A resposta correta é a letra B, que diz assim: Platão distingue uma realidade inteligível de outra sensível. O conhecimento de todas as coisas só é possível porque as percepções advindas dos sentidos desencadeiam a reminiscência das formas inteligíveis apreendidas pela razão antes do nascimento. Bem, mais uma vez, Platão faz uma clara distinção entre a realidade sensível e a realidade inteligível do reino das ideias. Para ele, o conhecimento advém por um processo de reminiscência, recordação da alma, mediante as sensações,
É possível se lembrar das formas que a alma conheceu antes de passar a viver nesse mundo, no mundo sensível e terreno. A única alternativa que está de acordo é a letra B, sobre a concepção do conhecimento como anamnese, como recordação da alma do tempo em que ela vivia no reino das ideias. Bem, no slide 6, a questão 4, fala na questão da educação e como uma pessoa perversa pode ser também muito esperta. Dessa maneira, Platão defendeu que essas pessoas devem, desde o início da infância, serem educadas para o bem, de forma a terem a sua alma voltada para a verdade, para o belo e para o bem. Veja, Platão dava muita importância à educação. É por isso que você vai marcar a letra a correta. A faculdade de pensar necessita da educação, para que, assim, a vista mais penetrante alcance, pela luz, a visão do que deve ser conhecido. A gente vê nessa questão 5 como Platão associava as qualidades que deveria ter um ser humano racional, voltado para o bem, para a justiça, para as virtudes, assim como na cidade, na polis. A letra D, que é a correta, diz assim: a justiça deve ser vista como uma virtude que tem sua origem na alma, isto é, deve habitar o interior do homem, sendo independente das circunstâncias externas. Ou seja, independente das circunstâncias de fora de sua alma, o homem deveria manter a temperança, a coragem e a sabedoria, assim como se espera da cidade ideal. Na questão 6, você marcou corretamente a letra A. No livro 7 da República de Platão, a educação seria o quê? A arte de encaminhar a alma na boa direção. Lembremos que a educação era crucial na cidade ideal de Platão. A educação seria capaz de direcionar o modo de vida do cidadão e também da cidade, guiando-os para a virtude da justiça. A educação seria capaz de fazer com que o cidadão se empenhasse naquilo que lhe fosse próprio por natureza, na sua vocação natural. É preciso que você saiba que na época de Platão e até antes dele, em Atenas, os jovens eram formados, educados através dos textos poéticos de Homero, por exemplo. Platão, ao propor a reformulação da educação, estava se contrapondo à educação da polis ateniense, a educação tradicional que ele achava errada, apresentando um novo modo de educar pela via da filosofia e não pela via do mito e da poesia homérica, isto é, a educação através da dialética, do diálogo racional. Na questão 7, é sobre a alegoria da caverna de Platão. Ele faz 4 afirmações, das quais apenas 2 estão corretas. A segunda, que explica como Platão concebe a estrutura do conhecimento. E a 3, manifesta a forma como Platão pensa política, na medida em que, ao voltar à caverna, aquele que contemplou o bem quer libertar da contemplação das sombras os antigos companheiros. Bem, gente, a alegoria da caverna de Platão, ela está associada à função do filósofo na sociedade, que, mediante a dialética, conhece a luz da verdade, do conhecimento, do bem,
e deseja libertar os outros prisioneiros, da maneira como Platão acreditava que o filósofo rei ou o rei filósofo conseguiria libertar todos os cidadãos da polis. A política como uma forma de pedagogia. Na questão 8, a famosa frase na entrada da Academia de Platão: não passe por essa porta quem não souber geometria. Então a resposta correta é a letra C. Platão acreditava que o estudo de geometria promovia a abstração, qualidade necessária para o ensino de sua filosofia, fortemente ancorada no mundo das ideias. Lembrando que a abstração pode ser entendida como uma habilidade para que o pensador consiga extrair o universal daquilo que é particular. Para Platão, não apenas a geometria, como toda a matemática, seria um modelo adequado e útil e realizador dos processos de compreensão para aquisição do conhecimento. E a missão da filosofia seria descobrir a verdade que está além da opinião, da doxa, além das aparências, das ilusões do mundo terreno, material em que nós vivemos. Lembrando que aqui estão as cópias, os objetos materiais, cotidianos, onde a abstração permitiria identificar o universal. Esse e a matemática seria um exemplo notável de conhecimento de verdades difíceis de se obter pela percepção sensorial. Então Platão defendeu, no seu livro A República, que o filósofo devia saber geometria, porque ela teria um efeito muito grande na elevação da mente, compelindo a mente a raciocinar sobre as entidades abstratas, que não estão ao alcance imediato da percepção sensorial. Na questão 9, a letra certa é a letra D, a afirmação que a razão é capaz de gerar o conhecimento, mas a sensação não. É referente ao texto que está no início da questão. Mais uma vez, lembrando que, para Platão, a realidade é inteligível, só pode ser atingida pela razão, e onde se encontram as essências, o ser, o modelo, a original e determinante de cada coisa que existe na Terra. É uma realidade alcançável apenas pelos olhos racionais da alma, observado apenas pelo esforço da razão. Letra D, então. Na questão 10, novamente, a alegoria da caverna de Platão. A letra correta é a letra E, teoria do conhecimento, expondo a passagem do mundo ilusório para o mundo das ideias. Mais uma vez lembrando que a alegoria da caverna de Platão expressa uma concepção do processo de conhecimento no qual o indivíduo tem que superar a doxa, as aparências, a opinião, a ilusão do mundo em que ele vive, que nós vivemos, o mundo terreno, sensível, para chegar às verdades puras, às essências apenas disponíveis no mundo das ideias. E essas ideias só podem ser alcançadas através da reflexão filosófica, segundo Platão. A questão 11 fala na arte para Platão, não é? Como nós vimos, Platão foi um crítico da arte. A resposta certa é a letra A. Para Platão, a obra do artista é cópia de coisas fenomênicas, um exemplo particular e, por isso, algo inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados
quanto às ideias universais que os pressupõem. Lembrando que, mais uma vez, que Platão foi um crítico da arte porque o artista não ensina, ele joga na sua arte as suas ideias, as suas opiniões, as suas crenças e convicções. E ele copia o mundo que está ao seu redor, que já seria uma cópia das ideias perfeitas, eternas e imutáveis. Conclusão: para Platão, a arte seria a cópia da cópia. Questão 12, ele fala na opinião, em grego doxa. No pensamento de Platão, representa um saber sem fundamentação metódica. É um saber que possui sua origem aonde? Resposta certa: nas impressões ou sensações advindas da experiência sensível. Lembrando que para Platão havia uma hierarquia, né, no modo de conhecimento. Num primeiro momento, as imagens das coisas sensíveis, mundanas, terrenas, que seriam formadas pela imaginação humana. Num segundo momento, a crença e a opinião sobre aquelas coisas que ele imaginou ter visto como verdadeiras. Já num terceiro momento, aí já tem um avanço, né? Usando a abstração aprendida com a matemática e a geometria. E, finalmente, o quarto momento, né, superior, que seria o momento da ciência, episteme, ou o conhecimento sobre a ideia, a ciência intuitiva. Então, as impressões ou sensações advindas unicamente da experiência sensível, letra B, seria a origem da doxa, opinião em grego. Na questão 13, a resposta certa é a letra D. Para Platão, a formação de uma cidade justa só é possível se cada cidadão executar da melhor maneira possível a sua função própria, ou seja, se cada um fizer bem aquilo que lhe compete segundo as suas aptidões naturais, inatas. Lembra que Platão dividiu a sociedade em três, né? Então, as pessoas deveriam atuar na polis de acordo com as suas especialidades, suas aptidões naturais, inatas. Bem, na questão 14, o texto deixa bem claro a crítica que Platão fez à democracia, não é? Ele não julgava o povo com capacidade intelectual, ética para governar. Lembrando mais uma vez que esta capacidade de governar deveria ser dada aos mais capazes intelectualmente, no caso, o filósofo rei ou o rei filósofo. Então, na questão 15 e última, está o que acabamos de falar. Veja só a pergunta, além do texto acima. Em seu livro A República, Platão então idealizou uma sociedade capaz de alcançar a perfeição, desde que seu governo coubesse exclusivamente a quem? Como falamos ainda há pouco. Letra E, aos filósofos, porque somente eles disporiam de conhecimento verdadeiro e imutável.